Boa noite, pessoal. A nossa temática vai girar em torno das famílias que nós temos, né? E como espíritas a gente sabe que a única família, todas as famílias que temos, elas se resumem numa só e que na verdade se multiplica, que é a família universal. O Espiritismo ele expande o nosso olhar não só para além da carne, mas para além do planeta Terra. Quando nós começamos ou voltamos a ser espíritas, a gente começa a enxergar o que há de invisível aos nossos olhos quando não éramos. Entre essas coisas invisíveis existem as famílias espirituais, que são aquelas que vivem sob o nosso mesmo teto, mas em uma outra ordem, que é a ordem dos espíritos. Essa família espiritual também se expande, e ela pode não estar no mesmo teto, e nem ser a invisível, mas é aquela que está distante. Às vezes nós nos sentimos muito mais próximos de pessoas que estão distantes do que daquelas com quem nós compartilhamos a mesma casa. Mas também é necessário que enxerguemos que a humanidade não se fixa apenas no planeta Terra. Ela é muito mais ampla. Ela está espalhada por todo o universo, nos vários planetas que percorrem órbitas ao redor de várias estrelas. Mas a nossa experiência mais cotidiana é essa que nos dá a matéria. Geralmente nascemos no seio de uma família com a qual compartilhamos um pedaço de chão, e essa família vai se expandindo e nos dando o que nós chamamos de irmãos, primos, tios, avós, enfim, toda a nossa árvore genealógica. O estranho é que as pessoas sejam tão diferentes, embora sejam da mesma família. Às vezes saindo da mesma mãe e do mesmo pai, e você encontra irmãos que têm caracteres, personalidades completamente opostas. É mais estranho ainda que uma mãe, apesar de a ética dela não dizer a contento, a rigor, ame mais um filho que a outro. E é exatamente dentro desse aspecto que a gente começa a avaliar as provas da existência de outras vidas antes dessa vida que a gente vive. Se vocês forem olhar, o Kardec, quando está falando em O Livro dos Espíritos, ele começa a falar a respeito das provas das reencarnações. E aí ele nos convida a raciocinar. É exemplar a forma como ele comenta a existência de encarnações passadas. Ele começa dizendo: vamos imaginar que os espíritos não tenham se revelado. Ele supõe, convida a gente a entrar dentro dessa hipótese. Vamos supor que os espíritos não tenham nos revelado nada. Porque vocês sabem que a reencarnação, ela foi, à época de Kardec, um princípio doutrinário extremamente discutido, polemizado. Alguns espíritas da Sociedade Paranaense de Estudos Espíritas não acreditavam sequer que a reencarnação verdadeiramente existia, apesar da insistência dos espíritos. Mas os espíritos se comunicavam em primeira conclusão, estavam vivos para além da matéria, né? Então, a primeira conclusão era da imortalidade da alma. Os espíritos se comunicavam, diziam: eu vou ter que deixar de me comunicar a partir de agora, porque em breve estou voltando à carne. E aquilo era uma novidade completa para o meio, a média da população, que era eminentemente cristã. A doutrina da reencarnação havia se desvencilhado da doutrina oficial da Igreja muito tempo antes, de tal forma que na nossa mente da população comum, a reencarnação era inexistente.
A gente, enquanto humanidade, sociedade, só veio voltar a ter um conhecimento de que a reencarnação era algo possível, como crença civilizatória, depois que a gente começou a conhecer o pessoal do Oriente, que praticamente todo mundo é reencarnacionista, muito mais do que no Ocidente. Mas naquela época de Kardec, as pessoas tinham resistência para acreditar em reencarnação. Então, quando os espíritos falavam para as pessoas que estavam dentro das mesas mediúnicas, assistindo aquelas mesas, que vou deixar de me comunicar porque em breve voltarei à carne, as mentes ficaram um pouco perturbadas. Como assim? E aí Kardec entendeu a lógica daquele princípio dentro do contexto da sabedoria divina. Quando ele começa a nos mostrar essa lógica dentro do Livro dos Espíritos, ele vai, aos poucos, tentando resolver dúvidas que até então eram não sanadas. Por que será que um menino em tenridade, 5, 6, 12 anos, consegue tocar maravilhas no piano, quando uma pessoa já bem madura, 50, 60 anos, por mais que tivesse tentado ser exímia no piano, não havia conseguido? Se você entrar no YouTube, você consegue encontrar exemplos desse tranquilamente, né? Meninos prodígio, que conseguem resolver problemas matemáticos que ninguém nunca tinha conseguido resolver. Conseguem solucionar problemas da química, da física, que ninguém nunca tinha conseguido. E, pior ou melhor, sem tanta ajuda de professores. Como é que você consegue explicar essas aparentes anomalias da natureza humana? Porque a gente tem na natureza humana os dois extremos. A gente tem tanto aquelas pessoas que desde nascença elas não têm a habilidade de conseguir mesmo se suster, precisando ficar completamente dependente das outras pessoas para a própria sobrevivência, como a gente tem o contrário. Crianças que conseguem não sobreviver, porque a nossa natureza, a nossa condição é extremamente dependente em termos biológicos, mas desenvolver-se intelectualmente para além de qualquer ajuda professoral, qualquer ajuda técnica, né? Então Kardec, na medida que vai pontuando essas discrepâncias da natureza humana, ele aponta para a solução, que depois que a gente encontra a resposta parece óbvio. Todos esses espíritos que manifestam tendências e conhecimentos para além do que é razão suficiente nessa vida, trazem esse conhecimento de vidas passadas. Quando Kardec mostra esse fato, a doutrina dos dons cai por terra. Não existe mais nada que seja gratuito dentro da nossa existência. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, é fruto do nosso esforço e das nossas ações. Se você for visitar a ala de um hospital pediátrico, a primeira coisa que você vai ter, se você for uma pessoa com humanidade, vai ser piedade, e a segunda coisa vai ser dúvida. Você olha para os céus e pergunta: meu Deus, o que foi que aconteceu para essas crianças estarem assim? Crianças com 5 anos que têm câncer do músculo e que aos poucos vai tomando toda a bacia dela e sem cura, e que a quimioterapia atua extremamente pouco e que a radioterapia é só de alívio. Ou ainda, crianças que nascem com defeitos congênitos, cujo coração é completamente transpassado por vários orifícios que não deveriam ter, ou que já deveriam ter fechado no processo de embriogênese. Elas às vezes azuis, às vezes verdes,
às vezes lívidas, mal-coradas, tudo por causa de deficiências de uma embriogênese, do corpo que não conseguiu formar-se a contento. Quem não aceita a reencarnação, olha para aqueles fatos e dizem, Deus não existe. Interessante que na população brasileira, mesmo entre os médicos, o ateísmo, graças a Deus, acomete pequena parcela da população. Mas o espiritismo e a doutrina reencarnacionista não é a maioria. A posição de crença da maior parte das pessoas é simplesmente o silenciamento diante do mistério. Para não questionar a grandeza divina e a justiça de Deus, elas decidem se calar e deixar de perguntar. Um dia eu conversando com uma médica, e ela cuida de pacientes terminais. Ela sai fazendo visita para pacientes que não têm mais perspectiva de cura, segundo a medicina oficial. E ela me mostrou alguns casos que ela toma de conta. Um deles é de um senhor que começou com um sinalzinho no queixo e se expandiu por todo o maxilar inferior, destruindo o maxilar inferior e expondo todas as estruturas que tem dentro do próprio crânio, do maxilar para baixo. Aí eu fiquei abismado. Eu sou médico, mas eu não tenho costume com essas situações. Ela está acostumada a lidar com aquilo praticamente todo dia. Eu olhei para aquela situação e eu perguntei para ela como ela conseguia exercer aquela profissão todos os dias, sem uma terapia, sem alguém com quem conversar, sem chorar, sem se escandalizar, já que ela não acreditava em reencarnação. Perguntava para ela qual era a concepção de Deus que ela tinha na mente. Aí ela explicava para mim tentava explicar para mim de forma biológica. Mas é simples, Alan. Ele não se cuidou. O sinal que nasceu na pele dele foi feito pelo sol. E como ele não se cuidou, não colocou protetor de pele, a coisa se alastrou. Se esse sinal foi feito pelo sol, por que pessoas que têm pele mais claras do que a dele, às vezes têm sinal ainda pior e nunca fizeram isso com ela? Por que as pessoas do Ceará se expõem no interior a muito mais sol do que as pessoas na cidade e, com certeza, não tem esse tipo de doença que ele adquiriu? Aqui e acolá, alguma escapa da normalidade, mas na maior parte das vezes elas estão sãs e morrem de outras coisas, aos 80 anos de idade, com pneumonia, com AVC, com infarto, mas desse mal que você está me mostrando, não. Ela não suporta a pergunta e diz, é assim que eu tenho que acreditar, é assim que eu tenho que acreditar. Porque se eu for começar a questionar a racionalidade da criação divina, eu enlouqueço. Mas o Espiritismo nos convida a questionar. Porque é chegado um momento da humanidade que nós não precisamos engolir mais todas essas coisas no seco, recebendo ordens de alguém de cima, dizendo que não precisamos questionar. E os Espíritos, como misericórdia divina, vêm nos revelar realidades espirituais que ajudam a explicar o que aconteceu. Não somos apenas filhos do acaso. Cada situação boa e má que acontece na nossa vida, aparentemente sem explicação, tem uma explicação em nossos atos. E se os atos de hoje não nos explicam o que aconteceu, os de ontem com certeza explicarão. O esquecimento que existe na nossa mente
que é providencial dentro de uma carne e uma matéria que é densa o suficiente para não permitir essas lembranças se manifestarem, é porque nós não aguentaríamos se nos fosse revelado tudo o que nos compete, todas as nossas dívidas que cavamos em vidas anteriores. Mas, se você for olhar a história da humanidade, a história da humanidade é uma história de guerras, assassinato e morte de irmão contra irmão. As pessoas hoje ficam abismadas com o que aconteceu nas guerras mundiais. Judeus, muitos judeus, praticamente um etnocídio em campos de concentração, mortos em câmeras de gás, em fuzilamentos. Elas se admiram com o que aconteceu agora, há muito pouco tempo, nas guerras mundiais, ou talvez nas guerras de Kosovo, na península da Grécia. Elas se admiram com o que aconteceu hoje, mas há indícios de que na época em que nosso planeta era um planeta primitivo, nós estamos num planeta de provas e expiações. A nossa civilização ganhou tecnologia, ganhou fogo, aprendeu a fazer armas de metal. Na época em que ainda estávamos aprendendo a tocar fogo na nossa habitação, na época em que estávamos aprendendo ainda a conviver em comunidade e tentando nos estabelecer em determinados lugares, saindo das árvores e tentando criar fazendas, cultivando plantas e tentando domesticar animais, nessa época já havia várias raças de seres humanos. Australopithecus, Neandertales. Quem estuda um pouquinho de história para aquela época, fica se perguntando o que aconteceu com toda aquela escala evolutiva de homens que veio aterrissar no Homo sapiens sapiens que somos nós. E aí o professor de história, muito ingenuamente, diz: não, a escada evolutiva foi fazendo com que aqueles que eram menos dotados e menos fortes falecessem na caminhada e aqueles que eram mais fortes prosseguissem. Naturalmente foram selecionados os mais fortes. Pesquisas, principalmente feitas na Austrália, mostram que a teoria de uma raça que substitui temporalmente a outra não é válida. Mostram essas pesquisas que naquela ilha da Oceania várias raças conviviam ao mesmo tempo. E a hipótese hoje mais provável é que, em disputa pela natureza, em disputa pelos alimentos do lugar, em disputa pelos recursos hídricos e os recursos que manteriam a sua raça viva, uma matou toda a outra. Um ser humano. Porque quando eu falo em raças eu estou dividindo, mas a verdade é que nossas diferenças poderia dizer que uma família praticamente é uma raça e a família é a outra raça. Na história da humanidade não há uma divisão de raças a rigor, mas sim eu e os outros. E todos nós, filhos de uma mesma natureza e de um mesmo Deus. Um ser humano liquidou com a família dos outros seres humanos. E isso não é de 50 anos atrás. Não é. Não é de há 2000 anos. É desde que nós adquirimos liberdade. Nós aprendemos a ter excessos e esses excessos culminaram em mortes desde então. Quando chegamos hoje e nós vemos disseminado várias doenças que ceifam as vidas sem razão nenhuma, não é sem razão nenhuma. Então Herculano Pires, que é um autor que eu gosto muito do Espiritismo,
ao final da vida, decidiu escrever um livro chamado Pesquisa sobre o Amor. É um livro um pouco denso, ele utiliza de muitas metáforas, ele fala um pouco sobre a própria experiência e as muitas leituras que ele teve. Mas quando eu comecei a correr os olhos por esse livro, uma imagem me chamou muita atenção. Muita atenção. Quando eu passei os olhos por aquela metáfora, aquela comparação, eu não entendi de primeiro. E aí eu fui relendo até que eu consegui compreender. Ele dizia, ao contrário do meu romantismo para com os bebês, ao contrário para com o meu gosto pelas crianças pequenas, desde cedo fui evangelizador infantil nas escolas espíritas, né? E eu sempre tive um carinho muito grande de educar as crianças. E os bebês, então, eu só não fui mais evangelizador de crianças e bebês, porque eu tinha medo de pegar eles e eles se quebrarem, né? Mas eu tinha um carinho especial por todas as evangelizadoras que, desde pequeno, já estavam lá ensinando o Evangelho de Jesus para aqueles espíritos. Herculano Pires disse nesse livro, que as nossas crianças, os nossos bebês, aqueles seres inocentes que não conseguem se defender dentro do útero da mãe, são presentes gregos, cavalos de Troia. Quem não conhece a lenda, o presente grego, o tal do cavalo de Troia, foi uma artimanha militar utilizada por uma tribo, uma sociedade, que eram os gregos, lutando contra outra sociedade, chamado os troianos, para conseguirem atravessar a muralha intransponível dos troianos, a fim de quando já dentro do quartel deles, eles conseguirem derrotá-los. A situação é a seguinte: eu, grego, tenho que derrotar os troianos. Por mais que eu faça, eu não consigo atravessar aquela muralha, que é uma das muralhas mais bem construídas da antiguidade. Não consigo atravessar seus portões, não consigo escalar e pular os muros. Ela, além de extremamente alta, é também extremamente defendida por todos os lados. Os gregos, longe do seu lugar, tendo percorrido vários quilômetros para conseguir chegar lá, já estavam ficando sem munição, sem energia e sem soldados. Quando então alguém tem uma astúcia, vamos dizer para eles que desistimos e entregar-lhes um presente de bandeira branca. Esse presente é conhecido como o cavalo de Troia. Era um cavalo grande, lindo, de madeira, esculpido exemplarmente. Disseram: estamos desistindo da guerra, aceite esse presente como um sinal da nossa desistência. Os troianos, obviamente, acreditaram na palavra dos gregos, porque a guerra, antes de tudo, é um jogo, e é um jogo de palavras e estratégia. E os troianos acreditaram que se os gregos diziam aquela palavra, é porque aquela palavra era verdade. Eles aceitaram o cavalo e colocaram o cavalo para dentro da sua muralha. E o resto do exército grego foi embora. Coloque entre parênteses, se escondeu. Quando esse cavalo chegou dentro da muralha, depois de todos os troianos dormindo, de dentro do cavalo saltam soldados gregos. E aproveitando o sono dos troianos, entram em todas as casas e matam todas as pessoas, crianças e gestantes incluso. Herculano Pires disse nesse livro que os bebês que nós carregamos nos úteros de nossas mulheres são cavalos de Troia. O que é que isso significa? Pronto. Numa perspectiva pessimista, né? Numa perspectiva pessimista,
aqueles meninos que carregamos, meninos e meninas, eles são uma surpresa para a gente. Uma surpresa estrategicamente instalada por Deus no útero de nossas mulheres. Eles vêm com um ar de inocência. Eles vêm com a conformação da inocência e da trégua dos dias. Quando um bebê chega em nossos lares e chega em paz e chega lindo, ele chega com o símbolo da inocência e da trégua dos dias ruins. Mas nós não temos a mínima ideia do que é que se esconde dentro daquele corpo misturado naquela alma. Por vezes, aí começa a realidade. Não é uma estratégia para derrotar você, mas para fazer com que você cresça. Por vezes, é uma alma exemplar. Por vezes, esse menino que está ali, crescendo sob o mesmo teto da gente, é um espírito de escola. Vai fazer mudanças na sua família, vai trazer mensagens que você não imaginava que existiam, vai modificar relações. Na medida que ele for desenvolvendo e crescendo em justiça e verdade, ele vai cumprindo a própria missão, que é de resgatar espíritos, que é de promover reconciliações, unir as partes das alianças que foram quebradas na história daquela família, mas por vezes não. Outras vezes aquele espírito traz discórdias, ódio, desavenças não esquecidas de outras vidas. Quando eles crescem, as pessoas dizem, é a ovelha negra. Como pode existir um irmão tão bom e um irmão tão ruim? Olham para aquela entidade e às vezes têm repúdio por ela, porque as experiências que aqueles espíritos enfrentaram dentro da própria família são experiências distantes. E muitas vezes que cavaram dívidas um com os outros. Foi uma pessoa que hoje eu estou tendo que sustentar com o meu dinheiro, com o meu suor, com o meu trabalho, porque ontem foi a pessoa que eu tirei o dinheiro, as propriedades e a saúde. Então perceba, não é apenas uma estratégia militar, olhando pelo lado bom, não é apenas uma estratégia militar divina de querer, obviamente, lhe fazer ter uma vida trágica, mas é uma estratégia divina para fazer com que você, junto com ele, renasçam para uma nova relação. Infelizmente, isso muitas vezes se faz em clima de guerra. A partir da adolescência, narram os nossos espíritos. Agora já não é mais hipótese. Agora é a revelação dos nossos espíritos. André Luiz, Emmanuel em Sexo e Vida. Espíritos que estavam lá junto com Kardec. Quando você vai olhar em Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Santo Agostinho falando a respeito da ingratidão dos filhos, que é uma mensagem longa, mas uma mensagem extremamente esclarecedora. Eles mostram que, a partir da adolescência, algo dentro do cérebro aflora e começa a deixar manifestar muito da personalidade do que acontecia na encarnação passada. Desavenças começam a voltar, mais rígidas, mais intransigentes. Ódios que ninguém consegue explicar, gritos que nasceram do nada, hoje sabemos que não é do nada. Divaldo, o nosso médium palestrante, Divaldo Pereira Franco, conta a experiência dele mesmo, que tinha uma irmã que por toda a vida, sempre odiou o pai. Então a gente começa a perceber que essas manifestações de personalidades de vidas anteriores não se dão apenas na adolescência. Eu dizia, muito mais na adolescência. Mas desde pequeno a gente já começa a perceber personalidades nos nossos pequenos. Esse mama melhor do que aquele. Esse não pegou o peito, aquele pegou.
esse chorou muito mais do que aquele no período das cólicas dos 3 meses. Esse foi mais quieto, dormiu melhor, aquele não. Esse é mais agitado, aquele é mais paciente, tranquilo. Esse começou a escrever muito mais rápido. Aquele participou dos mesmos estímulos e nem está falando ainda. Não precisa nem entrar em raciocínios matemáticos, de física e química. Pequenas nuances de diferença nas personalidades já faz com que a gente perceba que são espíritos diferentes. Então o Divaldo contava que essa irmã dele odiava o pai desde há muito, desde criança. E quando o pai dele estava perto do momento final, do desenlace, Divaldo, perspicaz, entendendo o que é que acontecia naquela relação, já tendo tido a permissão da revelação das relações anteriores, pelo menos por alto, que aqueles 2 espíritos tiveram, chegou para a irmã dele e disse, espiritismo de forma aberta dentro da família, né? Disse, papai está perto de morrer, anos que você não fala com ele. Esse é o momento de vocês selarem uma relação que foi começada, uma relação de ódio que começou na encarnação passada. Pelo menos tente. A irmã vai até o leito de morte do pai, começa a chorar, revelando o ódio. O pai se valendo das últimas forças para conseguir falar com a filha e dizendo, talvez tenhamos tido muitos reveses em outras vidas. Eu não sei o que foi, mas eu te peço desculpa. E ela chorando, reconhece o ódio e vai aceitando as desculpas do pai. Ali, num sim categórico, mas depois aos poucos. E esse momento singular, pequeno, último, foi suficiente para mudar a relação de 2 espíritos que talvez há anos, vidas, tivessem se odiando. Então perceba, nossas relações não são de hoje. Nenhuma delas. Em outro momento do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos espíritos, instruções dos espíritos, ele nos diz, se conseguisseis perceber a quantidade de laços que unem vocês uns aos outros, admirariam a obra de Deus que permite a solidariedade dos seres, não apenas nessa vida, mas unindo passado, presente e futuro, e os mais distantes territórios através dos amores e do ódio, que é apenas uma forma de amar ao avesso, a fim de que aprenda a torná-la no equilíbrio necessário. Os amigos que nós encontramos na estrada, os amores fáceis. Coloque a mão assim na sua cabeça e comece a lembrar do passado. Os ódios gratuitos. A velha expressão, meu santo não bateu. Olha, meu santo não bate com fulano, meu santo não bate com o santo de cicrano. Não é nada de santo, é você que não é santo, nem ele. Não somos. Amamos mais umas pessoas que as outras, odiamos mais umas do que as outras. E na medida que a gente vai percorrendo o caminho nessa vida, as relações vão se revelando. Não vão se revelando nos detalhes. Deus não permite isso para que a gente não tenha o mesmo ódio na mesma intensidade, a fim de provocar o mesmo assassinato. Deus permite que se revele os sentimentos como se fossem o suficiente para serem reelaborados. E Ele, providencialmente, deixa com que o esquecimento te gere a dúvida e o estranhamento para que você consiga enxergar os possíveis do caminho. Porque quando a gente pega e encontra uma pessoa que a gente não gosta, e a gente não sabe da história que justifica aquele desgosto, a gente fica dizendo assim, se somos sensatos, se o Evangelho já começa a entrar no nosso coração, se a palavra de Jesus já não é mais um versículo para ser decorado, a gente começa a pensar assim, meu Deus,
eu não tenho motivo para odiar essa pessoa. Eu sei que possamos ter histórias ruins em encarnações passadas, mas não pode ter sido motivo suficiente para que esse ódio todo se acumule e persista. E aí vem a prece. Me ajuda a dissolver isso, porque aqui é uma oportunidade de ouro. A mesma coisa tem que acontecer dentro das nossas famílias. Olhando para os nossos filhos, aqueles que queremos bem, a gente tem que fazer só uma pedagogia do contraste. Por que eu amo mais a esse e a esse outro menos? Como posso fazê-lo para amá-lo? Como posso fazer para amá-lo mais? E Kardec ainda dá uma dica. E dá uma dica que, o jugo de Jesus pode ser leve, mas as dicas de Kardec são fenomenais. Ele dá a dica: não se pede que amemos ao inimigo como amamos ao irmão. Os fluidos se repelem. Nossa natureza não é apenas uma natureza de corpo, mas existe uma natureza fluídica que nos circunda e que na hora que a gente se aproxima, elas começam a se repelir como campos magnéticos de ímãs em lugares semelhantes, né? Os semelhantes se repelem. Mas, na natureza espiritual, os dispostos se atraem. É necessário uma disposição para pelo menos permitir que o outro se aproxime de você. E Kardec diz: não precisa amar, mas pelo menos suportar. Se nós pelo menos não enxotarmos essa pessoa desse convívio agora, já será uma grandeza. Porque o trabalho diário, cotidiano, de convivência, de diálogo, de tentativa de diálogo, de conseguir pelo menos falar com a pessoa por mais 5 minutos, por mais 1 minuto, isso é um trabalho que os séculos fazem sobre os espíritos, a fim de que uma relação renasça dali. E uma relação de amor agora. O inimigo já não precisa mais ser amado, porque ele se transformou em amigo. Então a frase de Jesus, amai vossos inimigos, ela começa a ficar sem sentido. Mas Jesus cá entre nós, ele não busca muito a lógica da gente cotidiana. Ele busca a transformação que isso provoca dentro das pessoas. Quando Jesus ele pega uma sementinha chamada amar vossos inimigos e coloca dentro do coração das pessoas, ele não espere que o amor consiga vencer, fazendo com que nós consigamos amar os inimigos. Ele espera que o amor consiga transformar o inimigo num amigo. Portanto, o que vai vencer é amar o próximo. O romântico da relação da família é simples e é profundo. Tem uma crítica que um filósofo francês fala a respeito dos padres, né? Os padres, os abades, todos esses nomes significam, se você for buscar etimologicamente, significam pai. Abade vem de Abba, que era inclusive como Jesus chamava Deus. Abba, né? Paizinho. Padre também é pai. Esse filósofo francês, ele diz que se os padres se dedicassem mais a ter filhos, eles entenderiam mais o amor de Deus. Mas é porque na relação de paternidade existe uma grandeza e um amor que se aproxima, se assemelha, guardando as devidas proporções, ao amor que Deus tem por nós. Quando o pai deixa se levar pela relação filial, recebendo ainda o presente grego, que ainda não tem nenhuma manifestação dos ódios da encarnação passada, muita coisa se transforma em seu coração. E começa por uma estratégia extremamente interessante da biologia. Quando o menino nasce, pode ser até a cara da mãe, mas ele consegue enxergar alguma coisa de si, o pai, no menino. E quando o menino é a cara do pai,
aí acabou a história. Todas as pessoas que chegam e dizem, meu Deus, como ele é lindo, a cara do pai, o pai vai criando um amor cada vez maior por aquela criança. Por quê? Estimulando o próprio ego. Toda vez que uma pessoa diz, é a cara do pai, que menino lindo, é a ele que está se elogiando. Então a matéria, ela volta devolvendo aquele espírito para ser crescido dentro do corpo do próprio pai. E mais na frente, imagina uma criança que nasce extremamente parecido com seus progenitores, mas que não gosta deles. Na adolescência, olhando cada vez mais ela se parecer com os progenitores, ela vai ter uma confusão dentro do próprio espírito. Como pode eu ser tão parecido com meu pai, com minha mãe, e eu não gostar deles? E aí muda o cabelo, faz tatuagem, coloca brinco, faz de tudo para poder tentar ser diferente, e não consegue. A luta para conviver com o semelhante está dentro do próprio corpo. E essa luta vai desgastando os ódios, vai desgastando tudo e transformando aquele espírito num espírito aberto para o outro, aberto para o diálogo, aberto para o novo. Vai mostrando para ele que ele precisa acolher o diferente em si. Ele sente que ele não é daquela família, mas o corpo dele grita que ele é. E esses choques, como se fosse o nosso processo de garimpar um tesouro de dentro da terra e a gente ter que friccionar para poder mostrar o brilho, esses choques, essas lutas, essas colisões vão deixando a pessoa mais calma, mais madura, mais amena e fazendo, portanto, que ela cresça, evolua. Aí a gente chega nas palavras do nosso grande mestre, o nosso Rabi, que gerou todas as doutrinas mais sãs que tem no nosso mundo, todas as que conduzem a Deus e cuja palavra ainda reverbera nos nossos ouvidos, saindo dos mais altos planos. A gente se lembra das palavras de Jesus e estranha, sentado no meio de uma multidão, lecionando para eles os mandamentos, as lições, as dicas, as orientações que um irmão mais velho pode dar, as orientações do reino. Lá fora chega a mãe dele, chegam os irmãos, as pessoas que ele era mais próximo, que tinham convívio dentro lá da comunidadezinha de onde ele saiu, e querem falar com Jesus, fazer com que ele volte para o seu convívio prosaico, né? Comum. Que ele não assumisse talvez aquela missão que daria para ele muitas dores. Sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. E ele faz a pergunta, aproveitando o momento de lição: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. E Maria fazia a vontade do Pai, né? Maria aceitou Jesus dentro do seu ventre, não fazendo a mínima ideia, fazia ideia, mas ela não conseguia alcançar a grandeza que seria aquele evento e as dores que ela iria passar. Mas ela aceita, porque ela sabia que o que vinha de Deus era bom. Maria fazia a vontade de Deus. Jesus apenas esclarecia que a sua família não residia apenas naquele círculo familiar, mas ela se espalhava por todos aqueles que começavam a fazer a vontade de Deus. E também estava entre os gentios, aqueles que não faziam a vontade de Deus, mas ainda de forma embrionária. Eram irmãos que estavam embrionariamente se desenvolvendo para ver o Pai, para enxergar a caridade e o amor ao próximo. Então eu volto para a imagem que eu mostrei para vocês no início e que responde à pergunta que Jesus faz ao final dessa minha preleção. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? É a humanidade inteira. E não apenas a visível, mas a invisível.
não apenas dentro da carne, mas fora dela. Não os que me são semelhantes fisicamente, mas aqueles que são completamente não semelhantes. Não apenas os seres humanos, mas também quem não é humano, os animais, os vegetais. Por isso que nós deveríamos aprender a tratá-los com mais dignidade, mais ética, uma bioética mesmo mais universal. E não apenas os terráqueos, mas a humanidade que está para além da terra, nos vários sóis. Agora imagina, quanto nós teremos que apanhar para conseguir enxergar essas pessoas como irmãos. E não enxergar mais como o outro, a outra raça, a outra etnia, o diferente de mim. Aquele que é radicalmente diferente de mim, que eu não reconheço como fazendo parte da minha semelhança. Quanto teremos que apanhar ainda para conseguir fazer com que eles deixem de ser nossos inimigos? Quanto teremos que sofrer em batalhas cruéis dentro do nosso próprio lar para fazer com que eu o considere mesmo o irmão? Não precisa ser assim, diz Jesus. A espada não precisa mais ferir aquele que também feriu com espada. Não precisa mais haver o tremor e o temor. Não precisa mais haver a escuridão e o ranger de dentes. Isso era um diálogo que o mestre fazia quando um apóstolo chega para ele e tenta entender até onde ia esse infinito. Humberto de Campos conta, através da mediunidade de Chico Xavier, essa notícia do plano espiritual que ainda não está nos evangelhos, mas que é perfeitamente sã e conforme as mensagens de Jesus. O apóstolo ele ficava entendendo a mensagem da reencarnação, que era intensamente divulgada dentro do círculo apostólico, muito mais clara do que as parábolas que Jesus dizia para as pessoas. Ele entendia que existia uma lei de ação e reação que provocava o crescimento das pessoas e o pagamento das dívidas. Só que com a mentalidade muito material, ele chega para o mestre e pergunta assim: se eu mato uma pessoa, terei que ser morto, e aquele que me matou terá de ser morto pela sua vez. Isso infinitamente. Portanto, quando reinará o amor entre as pessoas? Jesus diz: você não entendeu nada. Você não entendeu o que eu queria dizer e o que a lei divina quer dizer. O primeiro mandamento não é da talião, não é de talião, é de amor um ao próximo. As dívidas cessarão, os ciclos de sofrimento cessarão. Não é quando pagarmos a dívida, é quando aprendermos a amar. Então, a mensagem que fica para levarmos para casa não é a de pagar a dívida, mas a de abrir o nosso coração para que o outro possa morar dentro dele e não apenas mais só em nossa casa. Muita paz a todos e agora eu abro espaço para as perguntas, quem se sentir à vontade. Irmão, tem um minuto aí para eu fazer uma pergunta para a gente finalizar essa primeira etapa. Pode ser de qualquer coisa, pode ser também do que não for da palestra que vocês tenham estudado durante a semana. Diga.
Completamente. Bem rapidinho, só para a gente finalizar, chave de ouro. Tem perfeitamente o fundamento. Então, quem não ouviu a história, é uma moça que estava grávida, com 3 meses perdeu um filho, uma médium do círculo dela enxergou que na encarnação passada, essa moça que estava grávida e perdeu o filho, tinha assassinado o filho de uma outra pessoa que era inimiga dela, né? Esse filho que ela assassinou na encarnação passada, agora iria voltar como filho dela. Então, grandeza divina, ela iria dar a vida para aquele que ela tinha tirado a vida, né? Então, aí você enxerga perfeitamente a conexão, mesmo material de ação e reação. Só que a criança que estava nascendo no útero dela não conseguiu, não suportou reater os laços com essa pessoa que foi o seu assassino e fugiu da encarnação, né? Então, ela não prosseguiu o processo de fabricação do seu próprio corpo. Ela decidiu sair, livre-arbítrio, ela desistiu, né? Se você for ler o item que eu falei, ingratidão dos filhos, lá pelo meu Santo Agostinho vai dizer que, às vezes, os sentimentos de ódio são tão profundos, são tão radicalmente intensos dentro dos espíritos, que mesmo depois deles resgatados, é praticamente uma luta, eles conseguirem perdoar aqueles que serão seus pais. Perdoar, esquecer, deixar acontecer uma nova relação. Quando ele é perseverante, consegue levar aquela relação adiante. Mas existe realmente os espíritos que decidem por não acontecer isso. Agora, o que nós devemos fazer, obviamente, é rezar, fazer preces, orar, para dissolver esse ódio, né? Dissolver esse ódio. Isso parece macular um pouco a relação entre as pessoas, né? Manchar um pouco. Se você fosse revelar para uma mãe que ela perdeu o filho porque o filho dela já a odiava, desde de dentro do útero, imagina como é que ficaria uma relação dessa, né? Então o médium ele tem que ser muito sensato quando ele tem essas visões, muito sensato, para saber até que ponto a verdade pode ser revelada completamente assim, de supetão. Por isso que muitas vezes o Chico Xavier falava em enigmas. Muitas vezes ele falava, porque ele entendia a grandeza divina quando escondia as cenas das pessoas. Então ele falava em parábolas. Talvez ele chegasse para essa mulher e dizia assim: a única coisa que eu tenho para lhe dizer é que esse espírito precisaria de muito mais amor do que você estava preparada para dar. Prepare-se cada vez mais, porque ele vai voltar. E o amor que você tem que destinar para ele tem que ser triplicado do que você pensa. E ela nem sabia que é o inimigo. Talvez ela até pensasse, porque o meu amor está gestando o meu filho, talvez ainda não estivesse preparada como mãe. E no fundo né? Uma pessoa não recebe aquilo que não tem por preparo, né? Deus é muito sábio nessas questões. Ele dá a cruz conforme a força, né? Ele dá o que a pessoa tem, não conforme o desejo dela, muitas vezes, mas conforme a força que ele tem de carregar. Por isso que ele permite que, às vezes, essa separação aconteça. Uma separação momentânea. Esse menino volta para o plano espiritual, diminui seu ódio, mas já passou dentro do corpo da mãe, já sentiu o que ela sentia, e ele vai poder elaborar sentimentos, mostrando, por exemplo, que, nossa, ela me amou por 3 meses. Então, aquela pessoa que é um assassino, diz o ódio dele, tem capacidade de amar. E aí ele vai, aos poucos, dissolvendo o ódio, e quando de volta à carne, nas relações, vai elaborando isso cada vez mais, até que os dois estejam livres. Os dois. Porque não é só o assassinato que provoca a algema, mas o ódio e a vingança também em sentido contrário. Então os dois se querem unidos dentro de uma relação ruim. A liberdade tem que partir dos dois também, né?